Graça e paz, galera, tudo bem? Meu nome é Alisson Davi e gostaria de dar continuidade a mais uma série dos secretos. E eu gostaria de trazer um tema que se refere a Jesus Cristo, um tema que se refere à obra de Jesus Cristo, um tema que se refere à missão que foi dada à igreja, a missão que foi dada a nós sobre Jesus Cristo. Amém? E eu gostaria de trazer dois textos referentes a esse tema, que está escrito lá no livro de João, capítulo 6, no versículo 28 e 29, que está escrito assim: os discípulos perguntaram a Jesus: o que é que Deus quer que a gente faça? E Jesus respondeu aos discípulos: Ele quer que vocês creiam naquele que o enviou, respondeu Jesus. Amém? E o outro texto como base está escrito em Marcos capítulo 16. Está escrito assim: Então Jesus disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Amém? E usando esse texto como base, o tema-chave dessa ministração é: envolva-se e faça a obra de Deus. Mais uma vez, envolva-se e faça a obra de Deus. Essa obra se refere a Jesus Cristo. Essa obra se refere ao Evangelho, à Boa Nova. E vamos lá. O que significa obra de Deus? O que significa a obra de Deus? E como nós já lemos no livro de João, capítulo 6, a obra de Deus, ela se refere a Jesus, se refere ao que se trata ao Evangelho. Pois a pergunta é, ao que os discípulos fizeram: o que é que Deus quer que a gente faça? Ele quer que a gente creia naquele que o enviou. E o enviado é Jesus. O enviado é Jesus Cristo, aquele que se entregou por amor, que se entregou por uma missão, uma missão de nos alcançar, de trazer a graça para nós, de trazer o Espírito Santo, a presença do Espírito, o Consolador para a nossa vida. Amém? E eu gostaria de continuar essa ministração fazendo uma pergunta para vocês. O que significa o Evangelho? Qual é o significado do Evangelho para você? Ora, sendo que o significado do Evangelho significa boa nova. O Evangelho significa boas novas. E eu determinei algumas coisas referentes a boa e nova. A boa se refere a Jesus. Essa boa se trata de Jesus como o autor da salvação, é o autor que nos leva ao caminho. Essa é a boa que se trata de Jesus. A nova se refere à palavra. A palavra, ela nunca morre, a palavra sempre está viva, ela tem vida. Ou melhor, Jesus é hype. Jesus é o atual, ele nunca morre, ele sempre está, sempre se renovando, ele é novo. Isso é boa nova. Boa nova significa evangelho. Amém? Gostaria de fazer umas perguntas para vocês. Qual é o teu envolvimento nesta obra? O teu envolvimento é de forma razoável? Ou você nem se envolve? Eu gostaria que você refletisse aí. O que você tem feito? Ou melhor, não é sobre o que você tem feito, o que você tem cooperado com o Evangelho. Você tem levado o Evangelho às pessoas, aos cativos, aos que precisam, aos que estão no momento em que precisam realmente de ouvir aquilo que se trata de vida, que é Jesus? Amém? Tá. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Faz sentido para vocês anunciar o Evangelho? E qual é o sentido para vocês? Eu gostaria de trazer alguns exemplos para vocês, algo que aconteceu comigo. Um testemunho breve, rápido, de forma simples. Lá em 2008, mais ou menos, quando eu era adolescente, eu tive uma experiência tremenda com Jesus. Não conhecia o Evangelho, não conhecia quem era Jesus. E também não sabia sobre manifestar, ou levar, ou fazer a obra de Jesus Cristo.
e eu tinha uma adolescência de rebeldia. Eu sempre tinha algumas dificuldades no colégio, sempre tinha algumas dificuldades de comportamentos. E quando eu conheci a Jesus Cristo, eu tive uma experiência tremenda com Ele. E em um ano, tudo mudou na minha vida, na minha história. E uma das experiências que eu tive tremenda foi de passar por algo que me marcou, que foi de levar o Evangelho sem muito saber o que era manifestar o Evangelho a duas pessoas. E esse tema me fez lembrar, me fez trazer a isso que estava na minha mente perdido, que me marcou muito. Tinha dois jovens que eles também passavam por algumas dificuldades, tanto familiar quanto no colégio. E essa dificuldade que eles passaram trouxe alguns transtornos para eles, de forma que eles ficaram afastados, ou tímidos, ou até mesmo, psicologicamente abalados. Eles já não tinham uma vida assim com Jesus, já ouviram até falar, mas não tinham uma vida de convívio com Jesus, não tinham uma intimidade, não conheciam, só ouviram falar. E quando eu peguei meu boletim da minha nota, e eu estava todo feliz que eu tinha passado, sem nenhum problema, sem nenhuma, de forma tranquila, e eu fui agradecer a Jesus, agradecer a Deus, pela aquela experiência que eu estava tendo. E aí eu vi os dois, na frente do colégio, e aí eles não tinham uma intimidade com eles também, não tinham um certo contato, mas conhecia eles assim, por nome. Então eles perguntaram qual era a minha nota, e eu falei para eles, eu passei esse ano e tal, e contei para eles que eu estava muito feliz. E eles já, ao contrário, falaram, a gente estava muito mal, eu reprovei 3 anos, eu tô praticamente desistindo de estudar. E aí eu vi como é que eu vou dizer para vocês? Eu senti uma vontade, algo que queimou no meu coração de falar sobre o que estava acontecendo na minha vida. E quando eu manifestei assim sobre Jesus Cristo, quando eu falei algo que assim, aconteceu na minha vida de diferente, então o Espírito Santo ele começou a falar tanto na minha vida quanto na vida deles. E de forma tão tremenda que quando eu falei que Jesus tinha transformado a minha vida, que Jesus tinha feito algo na minha vida, que Jesus era o caminho, que era o melhor caminho, era a melhor decisão que eu tinha tomado na minha vida, naquela adolescência, na minha vida de adolescente, então eles também se despertaram uma certa curiosidade, eles acabaram despertando, e aquilo foi tão forte que eu entrei em um pranto, e com eles por saber que aquilo era tão bonito, o que estava acontecendo na minha vida, e saber que aquilo também podia mudar a vida de algumas pessoas, Então, quando eu tive esse testemunho, quando eu manifestei esse testemunho para eles também, sentiram algo diferente. E os dois sentiram o desejo de conhecer a Jesus. Os dois sentiram o desejo. E foi algo tão forte que naquele mesmo dia eu contei para minha mãe o que tinha acontecido. Ela achou muito assim, legal e diferente, E alguns amigos eu também compartilhei que já congregavam e perguntei para eles, se tinha alguma igreja assim que eu podia estar caminhando eles. Então eu acompanhei eles até aquela igreja, até aquele local onde que eles podiam ser acompanhados por um líder que tivesse uma autoridade que eu ainda não tinha, que eu estava aprendendo ainda, Então, quando eu tive essa atitude, eu tive uma experiência tremenda. Eu passei por uma experiência que eu nunca tive na minha vida. Então, isso me marcou muito. E eu gostaria de pontuar algumas coisas a respeito desse exemplo, E esses pontos estão lá no livro de Marcos capítulo 16. Vamos lá? No Marcos capítulo 16, no versículo 16, está escrito assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer milagres, expulsar demônios, pelo poder do meu nome poderá falar em línguas. Amém? E
usando como base esse versículo, eu queria dizer para vocês que quem se envolve, quem se manifesta o reino de Deus, quem manifesta a obra de Deus, ele passa por experiências tremendas. Ele acaba, se entregando, e Deus, ele acaba manifestando o seu reino através da vida dele. Então é incrível isso. Resumindo, quem ministra ou quem leva o evangelho acaba de uma forma ou de outra vivendo experiências tremendas com Deus. Ele vive algo que ele nunca viveu. Ele sai do seu natural, do seu conforto. Ele sai do seu conforto, da sua comodidade, e manifesta o reino. E ali ele vive algo sobrenatural. Ali ele vive algo que ele nunca teve experiência. E se a gente for ver outros textos bíblicos aqui no Antigo Testamento, todos que se envolveram com Deus nessa obra, eles tiveram experiências tremendas. Eles viram o sobrenatural, eles viram Deus mover, eles viram transformações de vida, eles viram renovação de mente. E é incrível, amados, é incrível saber que o Evangelho, ele tem um poder incrível, um poder que renova a mente, que transforma as vidas. É incrível que quando eu pensei em trazer isso, eu estava buscando alguma referência, para falar desses dois exemplos, que era os dois jovens, os dois adolescentes, no caso era uma menina e um menino. E no meu trabalho eu estava pensando muito nisso, refletindo sobre isso, e é incrível que fazia muitos anos que eu não via eles. E por incrível que pareça, um deles apareceu no meu trabalho. Eu quase não reconheci, mas quando eu reconheci, eu perguntei, e eu fui tirar assim uma certa conclusão com eles, para saber o que queimava no meu coração também ardeu no coração dele, porque fazia muito tempo que a gente não tinha se encontrado. E foi incrível que ele falou que foi a primeira experiência que ele teve com Jesus, foi o seu primeiro contato, foi o seu primeiro amor. E quando ele falou isso pra mim, eu já falei assim, cara, eu preciso levar você como uma referência de algo que eu vou trazer para alguns jovens, alguns adolescentes, ou para algumas famílias, algumas pessoas. E você me permite levar essa referência para essa ministração, e ele me deu o ok. E é incrível, porque eu acho isso incrível. Eu vejo isso como algo incrível, porque é algo que se fala sobre o reino, e me deu uma certa autonomia para falar. E me deu uma certa autonomia para ministrar isso, dentro da palavra. Amém? E outro exemplo que assim chegou a me trazer também foi uma experiência que não foi muito legal, uma experiência triste, uma experiência que me trouxe no meu coração uma certa reflexão sobre isso. Foi um momento em que eu estava em um processo também de aprendizado sobre o Evangelho, e eu não soube lidar com isso. Esse testemunho se trata de também um amigo meu que sofreu de uma certa doença, e a sua família sofreu muito com isso. E eu tive um contato também tremendo com essa família. E após esse amigo meu ter falecido, ele ter ido para a glória, esse pai, o pai do meu colega, desse meu amigo, ele teve alguns problemas psicológicos, a respeito da perca do filho. E como eu estava muito próximo do seu filho, e consequentemente próximo dele, e eu comecei a ter muito contato com ele. Então ele começou a compartilhar coisas sobre a sua vida, coisas sobre os seus pensamentos, e como aquilo tinha abalado muito a vida dele. E ele começou a ver em mim um filho, começou a enxergar em mim como um filho. E várias vezes eu vi ele chorando, várias vezes eu vi ele triste.
Mas de todas as vezes que eu via, eu sempre tentei trazer uma palavra de conforto, uma palavra de consolo para a vida dele. Mas não era a palavra, não era sobre Jesus, não era sobre o Evangelho, não era sobre o caminho e o que ele podia fazer e o que ele podia transformar. Foi muito difícil eu ter levado algo sobre Jesus. Foi muito difícil. Eu percebi que eu pouco falei sobre Jesus para ele. E eu sempre estando praticamente quase todos os dias conversando com ele. E eu percebi que cada vez ele ia progredindo na depressão. E até que o momento ele chegou num ponto extremo em que eu não tive mais contato com ele, que ele mudou de residência, né? Mas quando minha mãe conversou comigo sobre ele, né? Falou assim: Alisson, o pai do seu amigo aqui me contou que vai mudar de casa e tal, e pediu para você visitar ele, né? Voltar a visitar, porque ele gostava muito de você. Ele te via como um filho, né? E minha mãe até me falou assim: eu te levo lá na casa dele. E exatamente nesse dia que ela falou isso, né? Exatamente nesse dia, eu liguei para ele. E quando eu liguei para ele, um dos seus familiares atendeu, né? E esse familiar me falou que ele tinha se enforcado, ele tinha se suicidado. E nesse dia eu chorei muito, né? Porque veio no meu coração que houve uma oportunidade e foi confiado também a mim, né? Essa missão, essa obra de levar o Evangelho. E por mais que a vontade de Deus fosse na minha vida eu não consegui cumprir, assim, eu me sentia um pouco transtornado naquele tempo, né, de não ter conseguido levar quando eu caí a ficha sobre esse assunto. Então, Deus confia o chamado para nós. Deus confia esta obra a nós. A manifestação do reino, ele é feita através das nossas vidas, através do testemunho de Jesus, e através da palavra, a palavra que nós levamos, que é o Evangelho. E você que está em casa, e você que está aí, que está assistindo, ou que vai assistir a qualquer momento, em que você tem se afastado, né? E que você queima no coração isso, só que você tem se afastado, você sente o desejo de levar o Evangelho, você sente o desejo também de ministrar, você sente o desejo de ouvir as pessoas às vezes, né? E alguma dificuldade, e você acaba falando do Evangelho, você acaba ministrando o Evangelho. Você que está em casa, que está afastado também, eu gostaria de dizer a você que Deus tem confiado a obra. E essa obra, que se refere ao Evangelho, foi dada a nós, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E eu gostaria de dizer a vocês que não se envergonhem, porque muitas vezes a timidez, o medo, né, tem nos afastado do extraordinário. E extraordinário é viver algo que é experiências com Deus, experiências de poder, né, levar o Evangelho e ver o sobrenatural acontecendo. Então a timidez, o medo e a vergonha vai te levar a uma certa decadência. Como eu posso dizer? Você vai estar se afastando do extraordinário. E gostaria de estar orando com vocês e trazendo essa palavra, reflexão sobre esse assunto, que vá, envolva-se e faça a obra de Deus, pois tem muitos cativos, tem muitas pessoas, a seara é grande, mas são poucos ceifeiros, pois Deus conta com você, Deus conta com a sua atitude, com o seu envolvimento no Evangelho. Amém? Vamos orar então. Gostaria que você curvasse sua cabeça onde você estiver. Gostaria que você, entrasse neste momento em intimidade com Deus. Amém? Senhor Deus Pai,
nós acreditamos sim, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o Deus que tudo move, que tudo pode, sim, Senhor, e acreditamos que o Senhor tem enviado, que o Senhor enviou o seu Filho, Senhor Pai, para morrer na cruz, para que pudesse nos alcançar, Senhor Pai, e tem deixado, Pai, o Evangelho, Senhor Pai, tem deixado um testemunho grande, meu Pai, tem deixado, meu Pai, meu Deus, a nossa bem, e tem confiado, Senhor, essa obra que é o Evangelho, Senhor Deus, Pai. Ó Senhor Deus, que toda timidez, toda vergonha, tudo que tem nos afastado, Senhor Pai, de levar o Evangelho, de ministrar a palavra, Senhor Pai, que isso seja retirado, ó Pai, da nossa mente, do nosso coração, Senhor Deus, Pai. Acreditamos, Senhor Deus, que tudo tem um propósito, Senhor Pai, que nós fazemos parte e também queremos fazer parte desse propósito, Senhor Pai, e queremos sim, Pai, levar o Evangelho às pessoas que precisam, ouvir, Pai, pois através do Evangelho há uma renovação de mente, há uma transformação, Pai, nas vidas das pessoas, Senhor Deus, Pai, pois o nome de Jesus tem poder para curar, tem um poder, meu Pai, para transformar, Senhor Deus. Então, Senhor Pai, que o Senhor possa sim, Pai, meu Deus, tirar toda a timidez, tudo aquilo que nos afasta de Ti, que nos afasta do extraordinário que é viver em comunhão contigo e viver em comunhão com a Tua palavra, Senhor Deus, Pai. Nos leve para o mais alto, Senhor Pai, nos leve para mais perto de Ti. Assim te agradecemos por mais um momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, galera, e aguarde o próximo episódio. Amém.